Quero cumprimentar os irmãos nessa noite com a santa e gloriosa paz do Senhor e dizer para aqueles que não me conhecem que eu sou o pastor Francisco Alves, pastor auxiliar do pastor Roberto Calil, presidente da Comunidade Batista Nova Floresta. E que para mim é uma honra e um prazer poder ministrar a palavra de Deus aos corações nessa noite. Nós sabemos que o nosso culto está sendo um culto online. Eu tenho certeza que da mesma forma Deus vai poder abençoar você aí na sua casa. Eu queria falar aqui em poucas palavras a respeito aqui do Salmo 91, que tem como título A Segurança daquele que se refugia em Deus. É um salmo realmente que só da gente ler ele, a gente já se sente protegido. Entendeu? A gente se sente protegido. Porque ele fala muita coisa boa, mas o problema que acontece hoje é que muitos cristãos têm o Salmo 91 como um escudo. Acha que são intocáveis, acha que mal nenhum acontece na vida deles, eles não adoecem, eles não têm problemas financeiros, eles não têm problema de perseguição, de luta, de doenças. E muitas vezes não é bem isso que acontece, né? Nós sabemos que o Salmo 91, primeiro que nós não sabemos nem quem foi que escreveu o Salmo 91. Alguns dizem que foi Moisés, porque ele escreveu o Salmo 90, e baseado na escrita de Moisés no Salmo 90, deu para imaginar que ele também escreveu o Salmo 91. Outros dizem que foi Davi, mas na verdade ninguém afirma categoricamente que foi um dos dois que escreveu o Salmo 91. De qualquer forma, o Salmo está aqui, e eu tenho certeza que quem escreveu ele foi o Espírito Santo de Deus. Deus usou alguém para escrever. Essa é a verdade. Então, eu quero ler aqui para que os irmãos meditem na sua casa, apesar de muitas pessoas saberem ele até de cor, né? Dita ele com as palavras assim, sem precisar nem estar lendo a Bíblia, né? Tem ele de cor. Mas muitas vezes ele conhece o Salmo 91 de cor, mas está faltando conhecer o dono do Salmo 91, que é o nosso Deus, o nosso Criador, né? Então está aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só que coisa bonita, aquele que habita no esconderijo. Então aqui o Senhor está falando uma promessa aqui para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então a sombra do Onipotente descansará. Se eu e você estamos habitando na casa do Senhor, temos o temor do Senhor nos nossos corações, andamos segundo os seus preceitos, você pode ter certeza de uma coisa, que nós realmente estamos debaixo das suas asas, somos protegidos assim como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então é o segundo aqui, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso é muito bom e maravilhoso, nós podemos afirmar com clareza que Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nele nós confiamos, e vamos sempre confiar, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É muito tremendo esse salmo. Para mim, em toda a Bíblia, é um capítulo que bate sobre todos os capítulos. Porque esse capítulo 91 desse salmo, ele realmente fala sobre total proteção para aqueles que estão no refúgio do Senhor.
que estão debaixo das asas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Senhor. Então, nós que somos um povo de Deus, nós habitamos na casa do Senhor, nós habitamos no esconderijo do Senhor. Então, ele está prometendo aqui nesse salmo aqui, livramento, proteção. Nós vamos ficar livres das pragas, das pestes, dos vírus que estão aí. Nós vamos ficar. Agora, tudo exige aqui um decreto. Eu fico observando aqui Moisés, quando Deus fala com Moisés, olha, mata um cordeiro e unge todos os umbrais das portas dos israelitas com sangue, porque a morte vai passar, mas ninguém saia de dentro de casa, fica aí dentro, porque a morte vai passar. Se tiver do lado de fora, ela vai pegar. E foi isso que aconteceu naquela ocasião. Nós estamos vivendo aí dias em que foram baixados o decreto que o povo tem que ficar dentro de casa, tem que ficar na quarentena por causa do coronavírus. E nós estamos preocupados com isso. Por quê? Porque nem todos estão obedecendo. Existem aqueles cristãos que pelo fato do Salmo 91, estive conversando com alguns, eles estão totalmente imunes, protegidos. Hoje mesmo eu vi um pastor falando que se nós temos Deus como o nosso libertador, aquele que nos livra, por que eu tenho que usar uma máscara? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, é muita ignorância. Por que é muita ignorância? Porque existe um decreto, é para ficar dentro da sua casa. Parece que Isaías tem uma passagem, lá não me recordo bem agora o capítulo nem o versículo, mas ainda li até hoje. Ali quando Deus estava falando ali com o povo dele, fica dentro de casa, tranque as portas, porque a praga está do lado de fora. Então, nós temos aqui base na Bíblia, onde se nós tivermos os devidos cuidados, que o governo vem aí, lançando para todos aí, igual, por exemplo, imunizar, usando álcool, lavar as mãos, ter todo esse aparativo aí, eu tenho certeza absoluta que ninguém realmente vai ser contaminado, não. Mas a pessoa que acha que ele é imune, porque ele é cristão, porque ele crê em Deus, porque ele acredita em Deus, com certeza essas pessoas podem até se contagiar com esse vírus. Assim como Deus falou com Moisés lá em Israel. Unge os umbrais com sangue e fica dentro de casa, não saia, porque a morte vai passar. Então nós também é a mesma coisa. Lógico que tem pessoas que não tem como ficar dentro de casa, tem que trabalhar, existem as pessoas realmente de risco, e essas pessoas têm que ficar mais protegidas, evitar de sair. Mas eu estou falando aqui, irmãos, a respeito do Salmo 91 por isso, porque as pessoas pegam esse salmo e agora acreditam que pelo fato de ter o Salmo 91, são pessoas imunes. Eu creio em Deus, então eu vou andar na rua, eu vou fazer tudo que eu quero fazer e não vai me acontecer nada. E não é bem por aí, porque esse Salmo 91 aqui não livrou Pedro, não livrou o apóstolo Paulo, não livrou Mateus, não livrou João. Eles morreram. Nós temos que entender que Deus prova o homem da seguinte maneira. Existem dois tipos de provação. Amorosa e, infelizmente, aquela que muitas vezes a pessoa procura por si mesmo. Então Deus muitas vezes nos prova para o nosso crescimento espiritual, para aumentar a nossa fé, mostrar de alguma forma que Ele está presente na nossa vida e que é Ele que está nos livrando. E como existem também aquelas provações que, infelizmente, é o próprio homem que busca ela. O próprio homem que procura o problema. Se, por exemplo, Deus permitir, como eu vi alguém pregando e falando abertamente, se Deus permitir que eu adoeço com essa doença, Ele também poderá me curar. Mas Deus não vai ficar pondo doença em ninguém, curando ninguém para mostrar que Ele é Deus. Deus não precisa de fazer isso, Ele é Deus por excelência. Ele não vai deixar de ser Deus porque eu penso de uma maneira ou de outra. Então, eu acredito o seguinte, o Salmo está aqui, o título aqui, a segurança daquele que se refugia em Deus. Nós somos seguros. Se alguma coisa acontecer, realmente existem as permissões de Deus, mas agora eu tenho que saber se é uma permissão amorosa ou se é uma permissão permissível. Porque muitas vezes, se for amorosa, Deus permitiu alguma situação na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Não é isso? Quantos homens e mulheres de Deus que morreram decapitados, morreram nas arenas, foram arrancar suas pernas, seus braços, por causa da verdade.
E o Salmo 91 não livrou eles, não. Agora, isso quer dizer que eles estavam fora do refúgio de Deus? Não. Deus permitiu na vida deles. Foram mártires. Foram pessoas que determinaram que não negaria a fé em hipótese alguma. Eu não posso pegar o Salmo 91 agora e usar de ignorância na minha vida, achando que eu sou imune a qualquer tipo de doença, de enfermidade. Aí eu pergunto você, meu querido meu irmão, será que você nunca teve uma gripe? Será que você nunca teve um certo tipo de doença, de enfermidade, de dor de cabeça, de estômago, qualquer coisa assim? Então, por que o Salmo 91 não te livrou? É isso? Você vai nos hospitais aí da vida, e quantos cristãos, até mesmo pastores, estão lá internados, cheios de doença, de enfermidade, com câncer, com lepra, com AIDS, com tanta coisa. Aí eu te pergunto, por que o Salmo 91 não livrou? Aí você vai falar assim, é porque eles estavam fora do preceito de Deus. Mas como que você pode julgar se eles de fato estavam fora dos preceitos de Deus? Será que não é Deus provando eles? Será que não é Deus permitindo alguma situação para que a vida deles mudasse em alguma área? Então, nós temos que entender que o Salmo 91 realmente é, para mim, um dos textos bíblicos mais poderosos que existe na Bíblia em questão de livramento e de proteção para o homem. Mas eu não posso tomar ele como base na minha vida, entendendo que eu sou imune às coisas que acontecem nesse mundo. Quando Deus mandou chuva, Ele mandou para o ímpio e para o cristão. Ele mandou para o feiticeiro, para o bruxo, para o macumbeiro, para o católico. Deus mandou chuva para todos. Deus mandou sol para todos. Não é isso? Deus permite alimentação para todos. Agora, por que a doença também não vai vir para todos? Deus vai nos livrar, sim. Com certeza vai livrar, vai depender da sua fé. Você tem fé suficiente para isso? Glória a Deus, confia no Senhor. Mas nunca use como base que o Salmo 91, pelo fato de estar escrito que o Senhor vai nos livrar de toda a praga, que praga nenhuma vai chegar na nossa tenda e etc. Isso não vai acontecer não, porque poderá acontecer sim. Porque Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Ele pode permitir tudo na nossa vida, basta Ele querer. Basta Ele querer. Então Deus, aqui no Isaías, por exemplo, Isaías parece que 1, versículo 18, 19, está bem claro lá. Se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Quem não quer? Todos nós queremos. Mas se você ver um pouquinho mais embaixo, está lá assim. Mas se você guardar os preceitos do Senhor, se você estiver na presença dele, se você estar firme com ele. Então sempre vai existir um sim do Senhor. Né? Deus vai me livrar, mas eu estou na presença dele de fato. Eu estou fazendo a vontade dele. Porque se eu estiver realmente aqui habitando no esconderijo do Altíssimo e alguma coisa ruim acontecer na minha vida, meu querido, pode ter certeza de uma coisa, Deus permitiu de uma forma amorosa para fazer com que você pudesse crescer um pouco mais. Com certeza Ele está ensinando você, ensinando a mim, a respeito do temor a Ele. Né? Não é Satanás, não é tudo que o diabo fica fazendo, não. As pessoas jogam tudo para cima do diabo. O diabo já está derrotado, Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. Tem coisas que Deus permite na nossa vida. Deus não está querendo pôr doença na vida de ninguém, mas Ele pode permitir. E Ele vai permitir certa situação, muitas vezes, para que o nome dEle seja glorificado, o nome dEle seja engrandecido. Apesar que Ele já é grandioso, maravilhoso. Então, vamos entender um pouquinho disso aqui, queridos. Não esqueça que a segurança daquele que se refugia em Deus é fundamental você entender isso aqui. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai descansar. E esse descanso aqui não quer dizer que você vai ficar livre da maldade, livre de alguma enfermidade, de algum problema na sua vida cotidiana. Não. Você já está resguardado pelo Senhor. Você já pertence a Ele. Eu creio que esse Salmo 91 ele vai ficar totalmente completo quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Porque aí lá realmente mal nenhum vai chegar na nossa casa. Peste nenhuma vai nos atingir. Mortandade nenhuma. Capeta não vai nos perturbar nem de dia nem de noite, porque nós estaremos realmente no abrigo do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, somos provados todos os dias. Eu gostaria muito que você entendesse isso. Não quero abater aqui a sua fé, pelo contrário, eu quero aumentar a sua fé. Não se desespere, não fique preocupado com o que está acontecendo aí, mas procure se resguardar. Não sejamos ignorantes, não é isso? Se você tem que evitar alguma coisa que pode te trazer algum problema, evite. Porque Deus então vai te proteger, vai te dar graça. Porque é assim que está escrito aí na palavra do Senhor.
Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Uma boa noite. A paz do Senhor.